como lidar com a própria inveja e com a inveja dos outros. Neste encontro, eu farei uma breve psicanálise da inveja. Pode ser em um momento em que tudo dá certo e tudo está claro para você. Pode ser quando nada funciona e está tudo confuso para você. É quando algo desperta dentro de você e você percebe que as coisas da vida são a vida das coisas que habitam você e fazem um novo sentido, e você tem um novo olhar para as coisas da vida. E aí, pessoal, tudo bem aí com vocês? Este espaço do Coisas da Vida foi criado para nós podermos dialogar exatamente com temas de interesse e que são reais em nossas vidas. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, eu não sei o que você está esperando. Se inscreva agora. Toca também o sininho, porque quando você toca o sininho, você está indicando que você se interessa por temas semelhantes a estes aqui. Meu nome é Aloísio Alves e é uma alegria muito grande receber você aqui. Então, eu atuo como psicanalista já há muitos anos e eu sou de uma época em que, para ter a formação completa em psicanálise, levava-se 5 anos. Então, eu tive a oportunidade de fazer uma formação bem sólida, sou associado a uma federação psicanalítica, a uma associação que me dá ampla cobertura, e eu fico aqui pensando que o tema da inveja, ele realmente mexe muito com todos nós. Inclusive, o que me motivou a trazer esse diálogo aqui com você foi após eu postar uma frase que escrevi sobre a inveja nas minhas redes sociais. Eu recebi alguns pedidos para que eu pudesse desenvolver melhor esse tema. E eu fiquei pensando assim, mas como que eu vou tratar assim de uma maneira mais longa o tema da inveja? Foi então que eu me lembrei, claro, da minha própria formação enquanto psicanalista. E eu vou dizer uma coisa para você: das teóricas e teóricos da psicanálise, a que mais tratou da questão da inveja, a meu ver, é a Melanie Klein. Melanie Klein escreveu e publicou em 1957 um livro específico sobre a inveja. E nesta obra, chamada Inveja e Gratidão, ela coloca aspectos psíquicos e psicanalíticos muito importantes a respeito da inveja. Mas fica tranquilo que eu não vou ficar dando aula de psicanálise aqui não. Eu só quero recomendar que, se você quiser aprofundar um pouco o tema da inveja, eu recomendo sim leitura da obra da Melanie Klein. Tem em português Inveja e Gratidão. É um livro de uma leitura desafiadora e também foi o último trabalho que ela publicou, já aí com cerca de 74 ou 75 anos. Então é muito interessante perceber essa maturidade da Melanie Klein e a forma como ela aborda essa questão da inveja de uma maneira muito profunda. Mas vamos lá, deixando de lado um pouco a abordagem que eu acabei de falar para você, eu penso que você, obviamente, já leu, já ouviu falar naquela história do Abel e Caim. Está na Bíblia, no Antigo Testamento. Então, resumidamente, o Abel ele teria recebido alguns elogios de Deus e o Caim foi tomado por sentimentos muito ruins. Parece que os elogios que o Abel, que era irmão do Caim, recebeu, parece que despertou o que havia de pior no Caim e, segundo o relato bíblico, ele matou o próprio irmão. Pois bem, nós vivemos, desde que a humanidade registra
a sua vida social, um estado de grande competitividade. E principalmente na nossa sociedade ocidental, marcada pelo capitalismo, então assim, a busca da alta performance, do sucesso, da competitividade é muito forte. E é interessante que inveja e competitividade, elas têm nesse caso aqui, fazendo assim uma breve psicanálise mais social, tem uma relação muito grande aí. E é sobre isso que nós vamos aprofundar um pouco para ajudar você a compreender essa inveja, que é um fenômeno que está presente em mim e em você. A grande diferença entre os invejosos que se prejudicam e prejudicam as relações interpessoais e aquelas pessoas que conseguem trabalhar a própria inveja é essa transmutação da competitividade, a transmutação da inveja em algo que seja próximo a entender que o outro, sendo melhor do que eu e você em algumas áreas da vida, aquilo pode ser, ou aquelas habilidades podem ser fortes estímulos para que nós possamos melhorar. Então é claro que eu e você, nós precisamos primeiramente admitir que nós temos sim essa atitude, esse quase que instinto de competitividade, e que isso é muito estimulado nas principais estruturas da sociedade. A família sempre, desde cedo, ela já estimula a competitividade, a competição, porque ela compara a própria família e os membros da própria família entre si, e também compara os membros da família com outras famílias, e grupo a grupo também compara, do tipo a nossa família com a família ou as famílias dos outros. Então isso é muito claro. A igreja, de maneira geral, independentemente da religião, ela está sempre promovendo também essa competitividade em que as pessoas precisam apresentar melhor performance na fé, no exercício religioso e por aí vai. A escola nem se fala. A escola normalmente ela utiliza o critério das notas, o critério das avaliações, né? Enfim, e isso acaba promovendo e estimulando a competitividade. Então, esse pano de fundo que eu estou apresentando para você aqui é uma forma de você compreender melhor o fenômeno da inveja e olhar para a inveja que eventualmente tanto você ou eu podemos sentir, mas também aprendendo como nós podemos direcionar essa competitividade, este sentimento para aquilo que é construtivo, para aquilo que é bom. Então, você está gostando aí dessa conversa aqui? Se está gostando, dá um like aí, não economiza, dá um joinha, coloca seus comentários, faz perguntas, faz sugestões, porque assim você estará ajudando o nosso canal a crescer. E o nosso canal crescendo, nós poderemos fazer mais trocas de conhecimentos e de informações, ok? Então, como você percebeu, a inveja, além de ser algo que é comum a todos nós, seres humanos, ela ainda é incentivada pela própria sociedade nas suas diversas subdivisões. Mas a inveja, se nós podemos trazer aqui para a prática uma definição, um conceito, é sempre um querer ter poder sobre os outros. E essa busca de poder, ela passa inevitavelmente pelo quê? Pela comparação. Comparar aquilo que a pessoa é ou pensa que é, ou aquilo que ela tem, com o que ela julga que as outras pessoas são ou que elas têm. Nós poderíamos até dizer que o ser humano, ele é um animal racional. Sim, isso já é
conhecido, é antigo, uma definição aí aristotélica, né, muito consagrada. Mas nós poderíamos dizer, fazendo uma paráfrase, que o ser humano é um animal que compete. É claro, né, gente? Nessa altura da vida, século XXI, nós entendemos que o ser humano não é um animal, mas isso a gente conversa outro dia. A inveja, portanto, ela é resultado de uma comparação. E quando é percebida uma inferiorização, quando a pessoa se sente inferior à outra, seja por uma questão material, por exemplo, dinheiro, posses, enfim, o que é material, ou por uma carreira, por um emprego, ou mesmo por uma questão simbólica, porque muitas vezes a comparação entre duas pessoas, ou quando uma pessoa faz uma comparação com os outros, vai perceber alguns conteúdos simbólicos. O que é isso? Por exemplo, o reconhecimento em uma área, a fama, a respeitabilidade que alguém adquiriu em determinada área profissional, alguma área da sociedade, tudo isso é material simbólico e isso acaba despertando naquele que é invejoso, e aqui invejoso eu estou dizendo aquela pessoa que transforma essa inferiorização em sentimento de hostilidade ao outro, ao invés dela usar todo, vamos dizer assim, todo o brilho do outro como um estímulo para o próprio crescimento, não. Ela tenta destruir o outro, ela tenta de uma maneira ou outra desmerecer aquilo que é conteúdo simbólico que o outro adquiriu, ou também as coisas materiais que o outro tem, percebe? Então é um jogo muito curioso, porque sempre vai estar no pano de fundo o que? A comparação, a competitividade e um estranho desejo de reduzir o outro até que o outro fique menor do que o próprio invejoso, ou que o invejoso se sinta maior do que os outros. Diante de quê? Diante da própria sociedade. Então isso é muito curioso, porque é um movimento interno, mas que tem repercussões no dia a dia. Você quer ver uma coisa curiosa? Muitas vezes o invejoso, ele camufla a sua inveja atrás de mecanismos de defesa e usa algumas formas que são aceitas pela sociedade. Por exemplo, a admiração. Quantas vezes você já percebeu, já sentiu que uma pessoa se aproxima de você e então é nessas horas em que a pessoa usa de mecanismos como elogios, admiração, demonstração de um certo tipo de amor? A pessoa invejosa usa desses mecanismos que são, como disse, bem aceitos na sociedade para, de alguma maneira, camuflar a inveja que sente. Você deve estar pensando, isso é muito sério, não é? E realmente é muito sério, porque o invejoso, ele não quer se desenvolver, ele quer destruir o outro. E a grande solução que eu posso indicar para você, e claro, para mim mesmo, é a prática da gratidão. Quando nós encontramos um ser humano que faz coisas admiráveis, ou que tem uma fama impressionante, que já desenvolveu algo muito interessante para a humanidade, é importante que nós desenvolvamos a gratidão, porque a gratidão é um antídoto para o veneno da inveja. Então eu deixo aqui essa sugestão para você e gostaria muito que você então comentasse um pouco sobre esta breve psicanálise que eu fiz da inveja. Mas aguarde, porque novos episódios sobre esse tema virão. Mas é muito importante que você
Comente, faça perguntas e dê sugestões. Um grande abraço do Aloysio Alves e até o próximo Coisas da Vida. Até lá!